Olá, gente, sou Andréa Gozzi. Vocês acompanharam todo o material sobre teoria das cores e a aplicação das cores na psicologia, a aplicação das cores na moda. Agora vamos falar sobre como harmonizar todas essas cores maravilhosas que nós falamos no espectro, dentro do seu trabalho. Existe uma ferramenta que não requer prática nem habilidade, que é o círculo das cores para você poder fazer a sua harmonia. Olha, exatamente esse círculo. O que a gente vai aprender agora é montar este círculo de cores e como fazer essas harmonias. Como vai ter como ajuda de uma seta, são várias setas na verdade, eu vou te mostrar todas elas. Aqui estou expondo só uma, que é a harmonia complementar. Então, com uma seta no meio do círculo, a gente vai apontar para a cor inicial do nosso trabalho e com quem ela vai harmonizar. Aqui no caso, apontei para esse tom de amarelo alaranjado, harmonizando com o azul e o roxo. E está aqui a harmonia. Então, vamos aprender a fazer essa ferramenta, essa harmonia e muitas outras harmonias. Bora para o curso? O que você vai precisar para fazer esse trabalho? Papel, compasso, régua, lápis, borracha. Você vai precisar de tintas nas cores primárias, o cian, o amarelo, o magenta e o branco. Cores, as tintas da sua preferência. Mas se certifique que essas cores sejam cores primárias para poder chegar nesse resultado do círculo das cores. Além do compasso, papel, lápis, borracha, régua, pincel, que é fundamental, como você vai pintar sem o pincel, estilete ou tesoura e potinhos para você acondicionar a sua tinta. Também é bacana que você tenha em mãos uma paletinha para poder fazer as misturas. Que pode ser qualquer objeto, pode ser, aqui é uma tampinha de isopor, essa paletinha pode ser embalagem de ovo, aí você escolhe uma paletinha para poder fazer suas misturas e depois acondicionar nos potinhos. Certo? Vamos começar. Primeiro, você vai pegar o papel e desenhar um círculo com o compasso. Num papel branco, você vai traçar um círculo. Traça um círculo um tamanho bem grandinho, tá, gente? Não faz coisa muito pequena, não. Esse círculo aqui que eu fiz, ele tem, vamos medir, para vocês terem uma ideia das medidas que eu estou utilizando, mas as medidas ficam a seu critério. Aqui no caso, ele tem 16 centímetros. Este círculo, você vai dividir em 3 partes. Uma. Não precisa ser exatamente igual. Gente, aqui não é aula de geometria, a gente está fazendo aula de harmonia de cor. O professor não vai brigar com você se as 3 partes não ficarem iguais. Depois que você traçar essa divisão, você vai dividir esse círculo em 12 partes. Vamos lembrar um pouquinho da aula de geometria? Você vai traçar uma linha, encontrar um ponto do outro lado, com a ponta seca do compasso, você vai até o meio do círculo, na mesma medida que está a mesma abertura, traçou aqui, traçou aqui. Vamos puxar essa linha para o outro lado? É bom que a gente está exercitando o cérebro e lembrando as aulas de geometria, né, gente? Aqui o círculo está dividido 1, 2, 3 partes. Agora vamos dividir novamente. Você vai do lado oposto que você traçou esses pontos, para o centro do círculo,
traçou, traçou. Nós dividimos o círculo em 6 partes. Agora a gente tem que dividir esse espaço aqui no meio, tá? Como que a gente faz? A gente vai para esse pontinho, pega um dos pontos, com a mesma abertura do compasso, você traça aqui, vira, vai para o lado oposto, traça aqui. Então, nós dividimos o nosso círculo em 1, 2, 3 partes. Agora, vamos dividir em 6 partes. Esse pontinho que a gente achou aqui, você põe a ponta seca do compasso, com a mesma abertura, traçou aqui, traçou aqui. Né? Lembra que a gente pôs o ponto, vamos fazer uma marquinha para não esquecer. Dividimos em 6 partes, certo? Agora, vamos dividir em 12 partes. Nós precisamos de 12 quadradinhos para poder montar a nosso círculo cromático. Vamos colocar a ponta seca do compasso num desses pontos, mesma abertura, traçou para fora, muda o pontinho, traçou para fora, vamos juntar esta linha até o centro do círculo. Dividimos. E aí, o que você faz? Essa abertura que nós encontramos aqui, você pega e transfere para as outras com o compasso, para não ficar traçando. Tá? Ou divide no olho, como eu falei. Não é aula de geometria, tá? Mas pode fazer dessa forma. E vai transferindo. E vai transferindo, vai transferindo. É que fica fácil, né, gente, fazer com compasso. Certo? Nós transferimos a medida. Eu acabei pintando. E a gente traça essa divisão. Reguinha no centro, reguinha no centro, reguinha no centro. É bom mexer um pouquinho com régua, compasso. Vamos ampliar nossos horizontes, né, gente? Desenho geométrico. Relembrar um pouquinho, certo? E quem quiser também fazer isso a olho, não tem problema. O que tem que ter são áreas mais ou menos iguais, 12 áreas mais ou menos iguais dentro desse nosso círculo. Agora, nós temos um círculo dividido em 12 partes, com 3 espacinhos para cada uma dessas partes. Agora é a parte gostosa. Vamos mexer com tinta. Pincelzinho. Vamos começar com o azul. Marcamos o início do nosso círculo. Certo? Uma coisa muito importante que eu esqueci de falar no começo. Tenham 3 copos de água do teu lado. Por que 3 copos? O primeiro, ele vai tirar o excesso da tinta do pincel. O segundo, ele vai ajudar a tirar o restinho de tinta que ficou. Aí você seca bem o pincel, ó, ainda ficou, pode ver que mesmo depois do primeiro copo de água, ainda ficou tinta. Por quê? O pincel tem que estar bem limpinho, para não carregar nenhum resíduo de tinta para a próxima cor. Ou você trabalha com 3 pincéis. Mas a gente vai fazer muita cor, gente. Ó, agora sim o pincel está limpinho. Esse primeiro quadradinho que a gente traçou de azul, você vai colocar o número 1. Vamos pintar primeiro as cores primárias. 1, a gente pula 3 casas. 1, 2, 3... 1, 2, 3, 1. Cores primárias, correto? Vamos lá para a próxima cor agora. Vamos passar o amarelo. Azul, amarelo. O pincel de sua preferência. Eu estou usando um pincelzinho
um pincel ponta chata, mas aí fica da sua preferência. Mesma coisa, limpa bem, tira o resíduo da tinta amarela para não contaminar. Passou, vamos lá. Agora, no outro número 1, a gente vai passar o magenta. Tá? Se adeque que a cor primária de pigmento, lembra que eu falei na outra palestra? O nome dela é magenta, esse rosinha forte. E limpa. A gente vai ter um resultado como esse aqui. Depois vocês coloquem, depois de seca, vai ficar com uma cor diferente. Detalhe, a cor, ela, quando seca, ela muda. Tá? Fica tranquilo, parece que não deu nada certo, mas ela vai mudar, ela vai clarear porque vai evaporar a água que contém a tinta. A gente vai ter um trabalho assim. Agora, a gente vai preparar as cores que derivam do azul, do magenta e do amarelo. Dica importante, para você fazer essas misturas, tenha um cuidado, porque cada pigmento ele tem uma resistência diferente, quer dizer, cada pigmento ele tem uma força. Se você usar amarelo da mesma forma, a mesma quantidade que você usa o azul ou o magenta, não vai dar nada certo. Você vai gastar os tubos de amarelo e não vai chegar na cor. Eu costumo fazer essas misturas de cores com seringas. Certo? Eu coloco a tinta na seringa para facilitar. Mas você pode usar uma colherinha, você pode usar uma espátula. Aí fica de sua preferência. Pode ser uma espátula para você pegar também o potinho de tinta e colocar. Mas, sempre lembrando, amarelo ele tem uma resistência menor. É uma tinta que basicamente é um verniz com pigmento. Então você coloca uma quantidade maior de amarelo do que as outras cores. Magenta é uma cor de alta resistência. Você sempre vai colocar menos magenta que as outras cores. O azul, ele é intermediário, certo? Então, com a seringa, a gente vai colocar uma quantidade, vou colocar mais ou menos 4 partes de amarelo e vou colocar, vamos fazer primeiro o verde, uma parte. Sempre você dá uma esborrifadinha do lado, que às vezes resseca a ponta da seringa. Uma parte de azul. Com um pincelzinho ou com uma espátula, você pode fazer essa misturinha. Ó, olha o que eu falei com relação à resistência. Olha como é difícil tirar o pigmento magenta de um pincel. Vou passar na outra água. Ainda tem. Vai contaminar a minha cor. Então, eu vou pegar um outro pincel e deixar esse só para trabalhar com o magenta. Aí você vai fazer essa misturinha. Essa é a parte mais gostosa, gente. Tá vendo que a gente está atingindo um tom de verde? Aqui tem 4 partes de amarelo para uma parte do azul. Aí você fala, tá bom, aonde que eu coloco nisso? Ahá! Colocamos um. Não é a mistura do azul com o amarelo? Então, agora a gente vai marcar as nossas cores secundárias. A gente coloca bem no meio o número 2. Aqui também, pula 1, no meio entre essas cores vai ter o número 2. E aqui também, número 2. Então, como é a mistura do cian com o amarelo, a gente marca a nossa cor aqui. A mistura, agora eu vou fazer a mistura do amarelo com o magenta. Lembra que eu falei, o amarelo tem uma resistência baixa, mais amarelo do que magenta. Vou colocar 4 partes de amarelo. Tá vendo? Vai bastante amarelo. Para um pinguinho de magenta. Opa, foi até demais. Vamos ver a cor que vai dar. Isso aqui não vai ficar a cor que a gente precisa, não. Acho que vai ficar um pouquinho mais escuro. Então, deixa para a gente usar o vermelho.
Não, está chegando na cor. Foi só a impressão que deu. Aí nós vamos marcar no número 2, que está entre o magenta e o amarelo, certo? Ah, ficou boa a cor. E a cor também, você tem que sentir que existe uma diferença entre um e outro. Não é igual. Tá? Não pode ficar muito para cá a cor, nem muito para lá. Essa cor do meio tem que ter uma diferenciação. Beleza? Agora vamos fazer a mistura do magenta com o cian. Aqui é um pinguinho desse magenta e vamos colocar uma parte do cian. Outra coisa muito importante, cada tinta, eu estou usando uma tinta acrílica fosca, tipo PVA. Ela tem uma resistência de trabalhar. Se você estiver utilizando outra tinta, faça um teste. Cada tinta também tem uma forma diferente de se dividir, tá, gente? Pode ser que se você use uma tinta vitral, você está usando uma tinta acrílica brilho. Então, eu estou dando uma receitinha, né, dessas partes para uma tinta acrílica fosca. Tinta guache. Então, as tintas, elas têm cada uma tem a sua particularidade. Tá vendo como fica saindo o pigmento do pincel? Eu estou limpando, estou no terceiro copinho, ainda está saindo o pigmento. Por isso que eu trabalho com 3 copinhos de água. Só vai mexer quando o pincel ficar limpinho. Agora sim, tá bem melhor agora. Misturando. Voilá! Temos o nosso roxinho. Violeta, para alguns. A cor é linda, de qualquer jeito. Marcamos aqui no número 2. Certo? O nosso círculo, aqui é molhado, vou te mostrar um seco. O nosso círculo vai ficar assim, depois de seco. Perfeito? Agora vamos para as cores terciárias, que são as misturas entre essa cor que a gente criou agora, tá? Com o magenta, essa cor que a gente criou agora com o azul. A gente vai puxar para o rosa, puxar para o azul. A gente põe um pinguinho aqui do magenta e vai pegar essa cor que a gente acabou de criar. Sempre lembrando, magenta é um pigmento de maior resistência. Aí você vai pegar aqui, jogar para cá, pega um pinguinho. E a sensação visual é que as cores são diferentes, mas tem que ter uma diferença e não pode puxar muito para uma nem muito para outra. Aqui. Mais um pouquinho de magenta, ainda ficou muito igual aqui. E assim sucessivamente para as outras cores. Vou fazer aqui com o verde, esse tom de verde para o amarelo. Vamos pegar um pouquinho de amarelo, colocar aqui. Pega um pouquinho do verde, tá? Então, lembrando, você vai pegar uma cor primária e misturar com a cor secundária para fazer essa terceira cor aqui. E, ó, eu peguei um tiquinho do verde para muito amarelo. E você vai colocar aqui. E você pode ver que, olha como ainda ficou com bastante azul a cor. O resultado que a gente vai ter aqui, misturando essas cores, eu vou mostrar para vocês. Não esqueçam de fazer uma marcação. O número 3 da terciária. O 3 aqui, o 3 aqui. Tá? Isso é muito importante para vocês codificarem as suas cores, certo?
O resultado que vai ter dessas misturas da primária com a secundária, primária com secundária, primária com secundária, sucessivamente, vai ser esse resultado. Daí você me pergunta, tá, e como que eu chego nesse círculo que você fez aqui? O seu não tem número. Tcharam! Tem número sim, gente. Tem número sim. É que, na verdade, eu recortei um papelzinho e coloquei como moldura, tá? Para ficar mais bonitinho, para mostrar para vocês. Até vou tirar esse daqui, para vocês verem que é a mesma coisa. Agora, como que eu chego nessas cores mais claras? Se vocês olharem aqui em cima, esses vários tubinhos de tinta que tem aqui, todos eles foram feitos com essas cores aqui. Como? Adicionando branco. Aí você vai falar, legal, então eu vou gastar os tubos do branco. Vocês sabiam que com relação à resistência de cor, o branco é uma cor que tem uma resistência maior que o amarelo? Então você vai usar pouco branco para conseguir clarear a cor. Lembra que eu falei lá na outra aula teórica sobre a iluminação? Então a gente, na verdade, está iluminando essas cores. Essa iluminação, eu usei uma adequação que me foi confortável. Vocês podem deixá-las mais claras ou deixar um tom um pouco mais escuro. Tá? Como que a gente faz isso? Aqui, pega uma outra paletinha, também estou com o branco. Você põe um pinguinho para fazer a segunda corzinha daqui, certo? E põe 2 pinguinhos para fazer a terceira corzinha da harmonia. Uma quantidade um pouco maior. Por isso que eu uso seringa, ela facilita muito a minha vida, gente. Facilita imensamente. Vamos pegar um pouquinho, vamos começar com laranja, tá? Fazer um exemplo do laranja. Você pega um pouquinho do laranja, mistura aqui onde tem um pinguinho. Tá vendo como o branco, ele prevalece mesmo? Olha a diferença. O branco, ele prevalece. Uma coisa muito importante, nunca ponham um pincel na boca. Essa coisa de passar na água, vai afinar o pelo e passa na boca. Porque todos os pigmentos, os bons pigmentos, vêm de metais pesados. Então, se você está colocar o pincel na boca com tinta, você está colocando cobalto na sua boca, você está colocando magnésio, está colocando titânio, está colocando zinco. Esses são, né, os metais, alguns dos metais que contêm ferro, são os metais que geram esses pigmentos. Então, por favor, nunca coloque um pincel na boca. Vai ter uma boca colorida e com algumas doenças que não são muito agradáveis. Bom, aqui o nosso tom não ficou tão meio tom, ficou meio claro. Vamos pegar mais um pouquinho do laranja. Os brancos, eles são feitos a partir do pigmento do titânio ou pigmento do zinco. Tá? Conseguimos aqui um tom interessante. Agora vamos fazer o mais clarinho, o pastelzinho. E assim vai sucessivamente. Com todas as cores que você criou, você vai pegando uma paletinha e vai fazendo o tom pastel. Certo? Aí vamos pegar essa cor aqui, que é eu tonalizei o laranja, clareei o laranja. E eu vou colocar aqui abaixo do número 3 do laranja. Olha a diferença, gente. Se quiser, pode deixar mais próximo. Aqui foi uma escolha minha. Agora aqui, o outro tom. Vamos combinar, parece que é a mesma cor? Essas duas cores derivaram desse laranja com um pouco de branco, certo? Então, não precisa usar muito branco, põe pouquinho, ao menos que você vá depois a guardar essas cores. Isso você vai fazendo sucessivamente com todas as cores, clareando todas as cores, até você chegar
nisso. Perfeito? Até você chegar nesse círculo cromático. Agora vamos para a parte de harmonia. Ok, você adorou, você pintou, você passou a tarde toda. E outra coisa, façam isso com calma, façam isso com tempo. Essa parte é muito gostosa e se desprendam. Por quê? Você fazendo isso com cuidado, com o tempo, você vai ter uma ferramenta de longa utilização. Não faça isso com pressa, porque essa é uma ferramenta que você vai usar muito. Certo? Então, nós fizemos as nossas primárias, secundárias, terciárias. Dessas cores, nós clareamos com branco e deu essa solução. Agora, vamos falar de harmonia. Quais são as harmonias possíveis? Tem outras, mas vou falar as principais harmonias de cor. A primeira harmonia, que é muito utilizada, é a monocromática. Quando você pega uma cor matiz, lembra da aula que eu falei do que era matiz, que é a cor básica. Você pega o tom matiz, a cor matiz, aqui no caso é esse roxinho, com o branco. E aqui eu fui colocando um pouquinho de preto. Então eu clareei, escureci. Aqui é uma harmonia monocromática. Com o verde foi a mesma coisa. Com esse verdinho aqui, o branco, e aqui eu coloquei um pouquinho de preto, certo? Isso é uma harmonia monocromática. Aqui é uma coisa, aqui é outra coisa. A outra harmonia possível que você pode fazer é essa da setinha aqui. Uma harmonia complementar dividida. Olha que lindo. Eu achei essas cores que estão aqui neste círculo apenas usando essa seta triangular, essa setinha triangular. Essa seta você vai fazer como? Num papelzinho, você vai desenhar um triângulo, sendo que a base dele, eu não vou falar em medidas, porque cada um vai fazer o seu círculo com a sua medida. Eu peço que faça uma medida grande. Na hora de escolher a medida dessa setinha aqui, da complementar dividida, você pegue que a base dele tem que pular uma casinha e pegar as amigas do lado. E ela tem que apontar para a oposta daqui, certo? Então tem uma linha, ela vai apontar para cá e as pontinhas para as amiguinhas do lado, para as vizinhas. Você vai desenhar o seu triângulo, recortar e pintar as pontinhas. Vamos pegar agora, vou demonstrar. Como que eu achei essas cores? Eu apontei a minha setinha aqui para o amarelo, eu escolhi esse tom de amarelo. Quando você tem uma harmonia, no caso aqui eu estou trabalhando com harmonia de 3 cores, que é essa complementar dividida. Se você faz que cada casinha tem 3 cores, então tem como harmonizar 9 tons. Então eu estou harmonizando os tons do azul, os tons desse roxo e do amarelo. Eu escolhi esses tons para fazer essa harmonia. Perfeito? Agora vamos para outra harmonia. Esse daqui é uma outra coisa. Uma harmonia tetrádica. A gente está trabalhando agora com outro objeto geométrico. Vou pegar aqui. No nosso papelzinho, a gente vai desenhar um retângulo, mesma coisa. A pontinha desse retângulo tem que pegar 2 cores amiguinhas e esquecer a do meio. Daí vai para o lado oposto. 2 cores amiguinha, esquece a do meio. A medida, como eu disse, é de cada um. A gente vai ter um retângulo como esse. E pinte as pontinhas de preto. Usando já aquele furo que tem no papel, você coloca aqui e a gente vai achar uma harmonia assim. Como? Você vai girando esse retângulo
até encontrar nas pontinhas a harmonia que te agrada, certo? A harmonia, eu escolhi essas cores aqui, aqui está na pontinha. Quando são 4, 4 vezes 3, você tem 12 cores para harmonizar para a sua arte. Tá vendo? Não requer prática nem habilidade, só um pedacinho de papel recortado. Fácil. Agora, essa harmonia aqui é uma das mais fáceis, que é a harmonia complementar. A harmonia complementar é só você se utilizar de duas cores que estão opostas no círculo. Escolhe uma, vai e trabalha com a outra. Você também trabalha com uma setinha, e essa setinha é fácil. É só você recortar um pedacinho de papel e faz as pontinhas. Reto. Mesma coisa. Aqui no caso, eu escolhi esse tom de verde e o magenta. Vamos colocar a seta. E eu tenho 6 cores para trabalhar. Se você fez mais passagens da cor para o branco ou da cor para o preto, vai ter mais cores, mas são cores derivadas de duas, no caso, do verde e do magenta. E temos essa harmonia linda. Próxima harmonia, harmonia análoga. Essa é muito fácil. Você vai escolher 3 cores que são amiguinhas, que estão do lado do círculo. Você fala, quero essas 3. Para visualizar melhor, a seta da cor análoga, você vai fazer uma seta em que a pontinha oposta não chegue para lá. Você vai fazer um triângulo que só fique em 3 cores. E aí você consegue apontar melhor. Ou você visualmente escolhe 3 cores do seu círculo. Aqui no caso, eu escolhi exatamente essa harmonia. E cheguei nisso. E você pode brincar à vontade com as cores derivadas das que você escolheu. Vai harmonizar, pode ficar tranquilo. Por isso que eu falei para você fazer o seu círculo de cores com muita calma, porque isso é uma ferramenta. Aí temos a outra harmonia, que é a triádica, que também trabalha com um triângulo. Nesse caso, é um triângulo que tem os seus 3 lados iguais. Você vai pegar o centro, colocar aqui. Não esqueçam de pintar a pontinha de preto para poder visualizar a cor. Escolhi esse verde, esse tom de amarelo alaranjado e esse tom de violeta, que seria um roxo amagentado. E eu consegui essas cores. Na verdade, as cores estão aqui. Isso te ajuda como enxergar essa harmonia, correto? Essa mesma harmonia você vai escolher também, pode trabalhar com as primárias, porque ela trabalha com as 3, vai trabalhando com 3 cores do teu círculo. Também você pode encontrar as secundárias. 3 cores do seu círculo. Tá vendo, gente? Fazer harmonia de cor não requer prática nem habilidade. Só misture as suas tintas com muita calma, não esqueça que o amarelo tem uma resistência menor, o branco tem uma resistência maior, magenta e amarelo usem com... A magenta, desculpa, e o azul você use com muito cuidado e você vai conseguir um efeito exatamente igual a esse. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por acompanhar essa aula.